Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. O senhor viveu 3 anos e meio numa cadência, num ritmo da graça. Sempre tinha tempo, sabe? Ele tinha um dia muito ocupado curando, limpando, sempre fazendo o bem, expulsando demônios, abrindo os ouvidos dos surdos e abrindo os olhos dos cegos. E cansado, ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado. Ele tinha um propósito do outro lado. Porque em Israel, as montanhas do outro lado, dava para ouvir uma pessoa gritando porque as águas carregavam som para o outro lado. E havia um homem endemoniado que a Bíblia diz que tinha uma legião. E legião não era o seu nome, mas era a quantidade de demônios. E se você fizer uma pesquisa sobre legião, e dependendo do exército, se é francês ou britânico, mas neste caso era um exército romano, pode variar de 2.000 até 6.000, dependendo de qual exército que era. Era muitos demônios num homem. E a Bíblia diz que ele se cortava, gritando do outro lado do lago. Se você está se cortando, e a única forma que tem para aliviar a sua dor, por isso você se corta, isso é demoníaco. Não é você. Jesus vai a você. Ele vai te amar e te curar. Jesus disse, vamos ao outro lado. Mas não se esqueça que ele também era homem. Ele era Deus, mas também era homem. E ele dormiu. O diabo levantou uma tempestade, pois não queria que ele fosse para o outro lado. Lembra da história? Aquele homem liberto se tornou um evangelista. Foi até 10 cidades Decápolis e falou das grandes coisas que Deus fez por ele. O diabo levantou uma tempestade para parar Jesus, e os discípulos acordaram a Jesus. Olha bem, Jesus não acordou com a tempestade. Ele acordou por causa do clamor dos seus discípulos. Pedindo ajuda, ele levantou. Ele disse, mar, aquieta-te. Teve que acordar. Certo, mas estava descansando. E quando ele chegou do outro lado, em Gadara, ele saiu do barco e os discípulos ficaram dentro do barco. E o homem mais endemoniado da Bíblia veio correndo. E a Bíblia diz que ninguém podia segurá-lo, ele quebrava as cadeias. Creio que ele estava com as algemas quebradas e veio até Jesus. E o que Jesus falou foi isso. Qual o teu nome? Ele disse Legião. Porque nós somos muitos. Jesus olhou para ele e só com uma palavra. Em hebraico, uma palavra. Sé! Os demônios saíram. Em português, saiam. Onde usamos essas palavras? Saiam em nome de Jesus. E todos os demônios, sejam 2.000 ou 6.000, saíram daquele homem. E o resultado foi daquele homem que estava se cortando nu e que a Bíblia diz que ele vivia entre os sepulcros. Se você tem uma atração pelas coisas mortas, você coloca caveira aqui, caveira ali, caveira lá? Não quero impor nada na sua vida, você diz, pastor, é minha vida. Mas se você tem uma atração pelo que é morto, é atividade demoníaca. Ele estava nu. Se você tem a tendência de tirar as roupas e usar menos e menos e menos e menos, é atividade demoníaca. E olha, a Bíblia diz que ele tinha muita força, quebrava as correntes. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós temos muitas forças também. Lembra que Elias correu mais do que a carruagem de aquele rei que era Acabe? Rei Acabe. Ele foi mais veloz. Então, quando os demônios possuem as pessoas, eles têm uma força sobrenatural. Eu já vi empurrar pessoas. Uma senhora bem pequena que estava possessa por demônios empurrou um homem que era musculoso, que tentava segurá-la. Certo? E ele quebrava as cadeias, essas 3 atividades que são indicativos de demônios. Mas ele foi liberto com uma palavra. Saiam, os demônios saíram. De fato, foi algo tremendo. Os demônios imploraram a Jesus, amo isso. Tu vieste aqui para nos tormentar antes do tempo. Muitas vozes, tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Você gosta de assistir esses filmes, então tem que fazer isso, e qualquer semelhança é pura coincidência. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo.
Imploramos, imploramos que não nos destrua, nos destrua, nos destrua antes do tempo. Nos envia até os porcos, bacon. Mande-nos para os porcos, certo? Uau! Quando eu imito a Jesus, vocês não batem palmas. Eu perdoo vocês em nome de Jesus. Eu perdoo os pastores aqui na frente. E, quando ele foi liberto, se assentou aos pés de Jesus. Primeiro resultado da visitação de Jesus na sua vida. Você descansa. Se assentou aos pés de Jesus. Veja uma geração que não descansa. Estão sempre fazendo algo. Em todo tempo fazendo algo. Tem que ter barulho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E é lógico que eu não estou falando que tudo é demônio, mas temos que aprender a descansar. Uma nova geração que Deus está levantando de jovens que descansam. Não jovens que não descansam. Jovens que descansam, amém? Ele se assentou. Número 2. Se vestiu. Jesus deve ter dado para ele a sua túnica. Quando você quiser se vestir, é de Jesus. Ele dá para você sua veste de justiça. E o terceiro resultado, sua mente ficou sã. Precisamos mais disso no mundo. E o engraçado é isso. Quando as pessoas viram aquilo, ele vestido, com sua mente sã, descansando, falaram para Jesus, sai daqui. Quando ele estava endemoniado por anos naquela vizinhança, eles não falaram para Jesus vir ajudá-los. Podiam orar com demônios, mas não com o libertador. O mundo está de cabeça para baixo. O certo é errado e o errado é certo. Mesmo assim, aquele homem queria ficar com Jesus e Jesus disse para ele, vá aos seus e diga quão grandes coisas o Senhor fez por você. E ele foi e se tornou evangelista. Em Decápolis, 10 cidades, Decapolis. 10 cidades, uau! Testemunhos que você ouviu aqui. Jesus libertando. Agora, deixe-me falar outra coisa. Como a graça pode aumentar? Número 1. Forma número 1. 2 Pedro capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora, a graça é o favor imerecido. É multiplicado não por fazer mais. Alguns que são salvos dizem que precisam fazer mais e dizem, eu quero fazer mais para Deus, eu quero fazer mais. Não, primeiro descanse. Deus quer você sentado, descansando. É uma tendência natural querer fazer mais. Tentando aumentar a graça. Na verdade, quando você faz mais, você anula a graça. Tem resultados opostos. Aprenda a descansar. Não é de acordo com a natureza, mas de acordo com os céus. De acordo com Deus. Aprenda o jeito do Senhor, amém? Então graça, favor imerecido pode ser multiplicado na sua vida. E paz pode ser multiplicada como? No conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando olhamos na estrutura gramática do grego, Kenneth Wuest escreveu a tradução ampliada do Novo Testamento. Ele é erudito do grego. Ele disse que essa palavra aqui, graça e paz sejam multiplicadas no conhecimento, ou seja, quanto maior revelação tivermos de Jesus, mais a graça e mais a paz serão multiplicadas em nós. Certo? Agora, Kenneth Wuest diz que essa expressão no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus é apenas uma palavra. Falando de Jesus. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. E na sua tradução, ele coloca assim, esse verso. Olha bem, a graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento que o crente tem de Deus, vírgula, do próprio Jesus, nosso Senhor. Não é o conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor, como Deus o Pai e Deus o Filho. Na verdade, quanto mais você conhece Deus o Filho, quanto mais conhece Jesus, você conhece Deus o Pai. Por quem me vê, disse Jesus, também vê o Pai. Então é Jesus. Aumentar no conhecimento de Jesus. Você se lembra? Quando Jesus ressuscitou dos mortos no mesmo dia, tinha 2 discípulos indo para casa, para Emaús, uma pequena vila chamada Emaús. Uma jornada de 7 milhas de Jerusalém e eles estavam deprimidos, desanimados. Estavam tristes, certo? Caminhando e Jesus se aproximou deles. Jesus então perguntou por que estáis tristes? Por que vocês estão caminhando tão tristes e conversando entre vocês? O que houve? E eles responderam, você não sabe do que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? E eles começaram a contar tudo o que tinha acontecido e a Bíblia diz que Jesus vendou os seus olhos.
para ver quem ele era. Por muito tempo isso me incomodou. Eu me incomodo com coisas que outras pessoas não se incomodam. Eu faço perguntas para Deus sobre a Bíblia que ninguém tem coragem de perguntar. E a resposta que Deus me dá depois se tornam mensagens, que abençoa muitas vidas, ok? Então eu perguntei, por que vedaste os olhos deles? Não seria melhor que eles te vissem? Com seu corpo ressurreto? Mas sabe o que Jesus fez? Ele abriu as Escrituras, nos primeiros 5 livros de Moisés, para eles. Coisas neles concernentes a si mesmo. Deve ter falado da árvore da vida em Gênesis, a árvore da vida sou eu. Ele tocou no Cordeiro Pascal, sou eu. Amém? Então, ele não disse sou eu, ele disse o Messias, não sabiam que era ele. Foi assim que os tirou da depressão, é assim que você sai do desencorajamento, desespero e depressão. Se ocupando com Cristo, não se ocupando consigo mesmo. Ou falar um para o outro, sabe, sobre notícias ruins. Outro problema que tinham era esse. Jesus era um assunto secundário, uma forma de alcançar o meio. Alguns de nós usamos Jesus para a salvação e depois nos esquecemos dele. Ou usamos o Senhor Jesus para prosperar nossa carreira, coisa assim. Ou então usamos Jesus para a própria família. Não, ele não é o principal. Nossa família é, nossa carreira é, nosso ministério é. Mas, como é que eu sei que eles tinham Jesus como secundário? E estavam preocupados com a nação de Israel. Estavam pensando na nação de Israel. Eles eram muito patriotas. Pensávamos, disseram para Jesus sem saber que era ele. Pensávamos que fosse ele que ia resgatar Israel. Então Israel era o assunto principal nos seus corações. E Jesus expôs dos 5 livros de Moisés o que dizia a seu respeito. Os levou de volta à perspectiva dele mesmo. Quando você ouvir ensinamento ou pregação que te leva de volta à pessoa de Jesus, tudo mais na sua vida vai ser abençoado. Tudo mais na sua vida vai começar a prosperar. Porque a graça e a paz serão aumentadas. Não por fazer mais, mas por ver mais. Você já passou por um período que seu coração ficou alegre por ver mais e mais de Jesus? Você ia para a igreja e queria ver mais de Jesus. Você adquiriu o sermão do pastor Prince. Estou mencionando a mim mesmo e isso não é muito bom, eu entendo, mas eu sei o que eu prego, então estou recomendando a mim mesmo e não tenho problema com isso. Está tudo bem? Eu sei o que eu prego. Então, você tinha o desejo de ouvir para ver mais de Jesus, não o pastor Prince, mas Jesus. Mas o que é que aconteceu com isso? Onde está esse desejo? Você começou a se esfriar? Lembre-se disso. Algo na sua vida se tornou o principal. Talvez o seu filho, talvez o seu cônjuge, talvez a sua carreira, ou alguma outra coisa. Talvez foi um problema na sua vida. Jesus está ali, mas como secundário. Meio de alcançar algo. E a vida se torna difícil quando não há graça. Eu amo a versão amplificada porque, pelo menos essa versão não tem medo de religiosos que dizem, vocês são daqueles da prosperidade, sabe? Número 1, não existe evangelho da prosperidade, só o evangelho da graça. Mas produz prosperidade. Não gosta de prosperidade? Ok, produz abundância. Onde o evangelho chegou, trouxe abundância. Trouxe um novo estilo de vida. Trouxe civilização, se podemos dizer isso. Esses são os resultados do Evangelho. Sim, os resultados do Evangelho. Isso por causa do Evangelho, ok? Amo a amplificada. Diz assim, que a graça, o favor imerecido de Deus viu, e paz, que é o perfeito bem-estar, isso inclui o corpo. Paz, quantos pensam que podem ter mais? Perfeito bem-estar. Quantos querem mais bem-estar na vida? Ok, Senhor, olha para essas mãos. Quantos querem bem-estar na vida? Se você não quer, Ele não vai te dar. Ah, pastor, Deus sabe o que eu quero. Deus vai nos dar do mesmo jeito. Não, você se lembra daquele homem que durante 38 anos estava no tanque de Betesda? Jesus teve que perguntar, você quer ser curado? Você tem certeza disso? Porque tem pessoas que não querem melhorar, querem pessoas bajulando, querem pessoas que os ajudem, se preocupam com eles. Alguns deles, quando estão doentes, recebem ajuda. Em algumas nações do mundo, certo? Não querem ser curados. Jesus perguntou, você quer ser curado? Eu quero perguntar, você quer mais bênçãos na sua vida? E aqui fala como que a graça, o favor de Deus e a paz, que é shalom em hebraico, irene em grego, o nome irene quer dizer paz em grego, que é perfeito bem-estar, todos os bens necessários, toda a prosperidade espiritual, liberdade do medo, livre também dos conflitos, sejam multiplicados em você, no conhecimento pleno, preciso, também correto e revelado do nosso Senhor e Salvador,
Jesus, que é o Senhor e Deus. Amém? Amém? Deveria ser uma paixão ver mais de Jesus. E te digo, amigo, você nunca vai se cansar de maravilhar do Senhor Jesus. E, olha bem, eu quero dizer isso. Alguns dizem que se você focar em Jesus, seu casamento vai sofrer, sua carreira vai sofrer e tudo mais. Sabe, amigo, isso não é verdade. Quando você se ocupa com Jesus, seu casamento vai prosperar, sua carreira vai começar a fluir. Por acidente, se posso dizer assim. É o resultado. Se focar naquilo, você não vai ter nenhuma graça e não vai ter também o óleo e nada vai ficar fácil. Mas se focar em Jesus, vai fluir. Maria fez isso. E Jesus disse, uma coisa só é necessária. Acreditamos nisso? Como dizem, bem, pastor Príncipe, para o casamento funcionar tem que aprender a comunicar. Pode aprender os 7 passos para a comunicação e ainda não ter graça no casamento. Nenhum favor no casamento. Pois a Bíblia não diz, maridos, amai vossas mulheres. Sim, pastor Príncipe diz. Não, diz, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo ama a igreja. Paulo envolve Cristo. Quando você sabe quanto Cristo te ama, amém? E sabe o quanto ele é paciente contigo, bondoso contigo, mesmo você não merecendo, você pode então fazer isso com a sua esposa. Mas quando você perde isso e começa a olhar para ela, e olha para ela como sua redentora e como a sua salvadora e procura afirmação nela, e procura nela a sua estima, quando eu fiz isso, eu coloquei pressão sobre o meu casamento com Wendy. Ela não pode ser minha salvadora, não pode ser minha redentora, amém? Mas ela é tão boa. Irmãs, não fiquem iradas, não se sintam atacadas quando dizemos que dependemos de vocês porque vocês são tão eficazes. Nossas esposas são tão boas, amém? Nos dão bons conselhos. Então, temos a tendência de depender delas. Começamos a buscar nelas o que deveríamos buscar em Jesus e colocamos pressão neste relacionamento. As esposas também, às vezes tratam os maridos como estivessem dando para eles ofertas queimadas. Foi o fogão que queimou isso, desculpe. Ok. Foi o fogão. Arroz queimado, feijão queimado. Olham para os maridos e começam a procurar neles a melhora da autoestima, a segurança e também o encorajamento e o ânimo que só podemos receber de Jesus. E nós não recebemos porque creiam, irmãs, que eles não são bons deuses. Eles não são. Então, colocamos pressão nisso. E então ficamos ressentidos quando não acontece. Porque eles não conseguem tomar o lugar que só o Senhor pode ocupar na sua vida. Amém? Eu não estou dizendo que só o Senhor é suficiente. Não estou dizendo isso porque Adão tinha o Senhor antes de ter Eva. Ele tinha paz. Ok, deixe-me falar de novo. Isso soou mal. Adão não sabia da sua necessidade. Deus disse, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento. E sabia que eles poderiam comer até da árvore da vida. E Adão, eu penso, que caminhava pela árvore da vida, que podia comer, que era Cristo. E ele nunca comeu daquela árvore. Ele olhava para aquela árvore, olhava para aquela árvore. Ele ficava olhando para aquela árvore e Deus dizia, o homem precisa de ajuda. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus criou a mulher com poder para influenciar. Este poder foi dado por Deus. Por isso as mulheres podem, literalmente, transformar reinos e destruir exércitos. Como Helena de Troia, elas podem até fazer todas essas coisas. Deus deu às mulheres influência. Quero ser a cabeça, quero ser a cabeça. Você é melhor do que a cabeça. Você é o pescoço que vira a cabeça. Deixa ele pensar que ele é a cabeça. Às vezes penso que quando eu vou para uma reunião, não importa quem está presidindo. É importante encontrar quem está influenciando. São mais importantes e as pessoas às vezes pensam, olha para quem é o presidente e não, tratam bem a secretária. E ela é quem influencia. E ela pode dizer, esse não é bom. Deus deu à mulher essa influência. Perceba, antes de fazer Eva, sabe o que ele fez? Já leu na Bíblia? Deus trouxe todos os tipos de animais diante de Adão. Por quê? Não é bom que o homem esteja só. Deus então olhou e Deus disse,
Ao jumento? Não. Ao leão? Muito feroz. Pastor, casei com ele hoje. Fica quieto. Sabe? E eu casei com a tigresa. Shhh. Ok. Deus trouxe os animais para Adão. Eu creio que Deus os trouxe de 2 em 2. E quando ele disse que não era bom que o homem estivesse só, o homem devia saber que não era bom. Tinha que ver sua necessidade. Veja como Jesus veio. Se ele viesse antes da lei, o homem não veria a necessidade de um Salvador. Iam pensar que estavam bem. Deus teve que trazer a lei primeiro para que a lei viesse então nos mostrar o nosso desespero para vermos que somos pecadores, certo? Porque ninguém vê minhas ações, mas eu sei os meus pensamentos. Conheço meu coração, ok? E vemos a necessidade de um Salvador. Então é a mesma coisa, Deus não podia dar a Eva sem o homem ver a necessidade, antes dele sentir a necessidade. Certo? Então Deus trouxe os animais 2 por 2 e então Adão percebeu. 2 animais, e olhou para si. Eu sou um. Com muita paz. Estou brincando. Desculpa. Esquece essa parte. Estou só. Deus disse não é bom que o homem esteja só. Certo? Deus o fez então dormir. E Deus fez a mulher. Agora, olha, Deus fez a criatura mais linda. Eu digo a criatura mais linda porque Deus já tinha feito tudo, até o homem. Então a última criação deve ser a melhor. Versão, revista e atualizada. O último update. 7 Plus. 8 Plus, algo assim. Qual é o último? Certo, deve ser. Fez o homem dormir. Para criar a criatura mais linda, a melhor, o homem teve que dormir. Teve que descansar. Você não gosta do que tem? Vai dormir. E diga para Deus antes de dormir: Senhor, desisto. Creia em mim, essas palavras são música para os céus. Senhor, eu desisto. Certo? Trabalha na minha esposa. Vou dormir. Se Deus a criou, Deus pode criar de novo enquanto você dorme. Mas não com sua chatice. Não com a sua. Estou pregando para mim mesmo, ok? Certo? Descanse. Pastor, por que você está falando dessas questões? A primeira área onde o favor trabalha é na nossa família. Muitos querem o aumento do favor nos relacionamentos, nas carreiras, com os chefes, com amigos de trabalho. Mas isso não importa muito, porque no final da sua vida, se Jesus demorar a voltar e você estiver vivo, não vai ficar triste porque não fez aquele 1 milhão, mas vai ficar triste por não ter gastado o tempo com seu filho quando ele pediu para ir na escola quando aquela apresentação e você nunca esteve lá. Você vai se arrepender disso, porque o tempo não volta atrás. Clientes vão e vêm, mas família é uma só e você precisa ter tempo para ela. É necessário favor com a esposa. Você já pediu a Deus para favor com a sua esposa? Favor com seus filhos? É onde o favor tem que aumentar primeiro, não concorda? Amém? Peça a Deus favor. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.